Olá, gente. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre a varicela. A varicela aqui também é usualmente chamada de catapora. Então, a começar pelo agente etiológico dela. O agente etiológico é aquilo que causa ela, por assim dizer. Então, o agente etiológico da varicela é um vírus, o vírus varicela zoster. E esse vírus, ele é da mesma família dos herpes vírus. Então, como membros, né, dessa família, ele apresenta aquela característica de latência e de cronicidade. Então, o indivíduo, ele costuma desenvolver quando há uma baixa do sistema imune daquele paciente. E ele é um vírus de DNA. Além disso, ele é um vírus exclusivamente humano. E outra característica interessante do vírus da varicela zoster é que ele causa duas doenças diferentes. Ele causa tanto a varicela quanto o herpes zoster. Em relação à epidemiologia da varicela, ela está associada a determinadas estações do ano, como, por exemplo, o inverno e o início da primavera. A varicela, ela é mais comum em crianças entre 5 e 9 anos de idade, tanto é que ela é muito comumente associada, né? E, em compensação, outra doença causada pelo vírus varicela zoster, que é a herpes zoster, ela costuma atingir mais idosos e também pessoas imunodeprimidas. A transmissão desse vírus, ela pode ocorrer de algumas formas. A mais comum delas, e que a gente vai se atentar à fisiopatogenia, são as gotículas do trato respiratório, mas ela também pode ocorrer através do conteúdo das vesículas, que a gente vai ver que essas doenças, elas cursam com exantemas, vesículas pelo corpo, mas também pode ocorrer uma transmissão de forma transplacentária, ou seja, durante a gravidez. Em relação à patogenia, a entrada do vírus inicialmente na mucosa respiratória pelas vias aéreas superiores, e quando o vírus entra nas vias aéreas superiores, ele vai se replicar em órgãos linfóides secundários, como por exemplo nas amígdalas, nos linfonodos regionais, e depois esses vírus, né, ele vai atacar os linfócitos. Os linfócitos são as células-alvo do vírus da varicela e da herpes zoster, varicela zoster. E após isso eles vão cair na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esses vírus eles vão se replicar em órgãos ricos em células do sistema reticuloendotelial, como por exemplo, nós temos o fígado com as células de Kupffer, ou por exemplo, com o baço. E após se replicar, eles vão atingir outras vísceras e também a pele. E isso é o que vai fazer com que apareça aquelas manchas, aqueles exantemas. Sobre o quadro clínico, a varicela é uma doença benigna e ela pode ser dividida em alguns períodos. Nós temos o período de incubação, período de contato com o agente etiológico até o início da manifestação de sintomas. Eles costumam ser entre aproximadamente 12 e 15 dias. Nós temos o período prodrômico, que ele ele pode durar de horas até 3 dias, com manifestações bem inespecíficas, como, por exemplo, febre moderada, cefaleia, anorexia. E o terceiro período seria o período exantemático, que é o mais característico, que é quando há o aparecimento daquela erupção, tanto na pele quanto na mucosa. Então, se atentando um pouquinho mais ao período exantemático, exantemas, as manchas, elas apresentam algumas características que a gente deve ficar atento durante o exame físico. E a primeira delas é que ela se inicia geralmente como exantema maculopapular. Depois elas, no dia seguinte, se transformam em vesículas, elas apresentam um conteúdo dentro delas. E elas ficam assim, em vesículas, durante uns 2 a 4 dias, até que elas se transformam em crostas. Depois dessas crostas, aproximadamente 4 a 6 dias depois, elas se desprendem da pele
e elas não deixam cicatrizes. Isso é uma característica do exantema da varicela. Elas também têm, elas são pruriginosas, ou seja, elas coçam, o paciente vai apresentar coceira. Elas podem acometer também regiões de mucosa, certo? E outra característica desse exantema é o polimorfismo regional, ou seja, não necessariamente vai ter apenas vesículas ou apenas crostas, certo? Isso significa que todos os estágios eles podem estar presentes, mácula papular, vesículas e crostas, em uma mesma área. Em relação à distribuição, ela é centrípeta, o aparecimento dessas manchas, então ela se inicia lá na face, no couro cabeludo, e ela vai se propaga para mais partes do corpo. Aqui a gente pode verificar, por exemplo, a presença de vesículas na face dessa criança. A outra característica, embora inespecífica, mas que também faz parte do quadro clínico da varicela, é a febre. E que a gente já pode perceber que seria uma aparência mais de crostas aqui nessa região. Existem alguns fatores de risco para varicela severa ou para complicações. A gente sabe que a varicela ela é uma doença benigna, mas que ela pode cursar para um quadro mais grave ou para alguma das complicações que eu vou falar posteriormente. Mas quais são os fatores de risco que a gente deve ficar atento para ver se vai haver um desenvolvimento, um pior prognóstico? O primeiro fator é a idade. No caso, o fator de risco seria em neonatos ou em adultos, pacientes gestantes, pacientes que façam uso de terapia imunossupressora, corticoterapia, e também pacientes que sejam imunodeficientes. Em relação às complicações, nós vamos ter diversos tipos de complicações possíveis. Uma delas é a infecção cutânea, geralmente ela é a mais comum, costuma ser causada pelo Streptococcus ou Staphylococcus aureus, e ela pode ter várias manifestações, desde abscessos, como eu tentei simplificar aqui na imagem, até mesmo celulite, erisipela, gangrena, forma hemorrágica, sendo essa forma hemorrágica geralmente pacientes imunossuprimidos. O paciente também pode ter complicação pulmonar, e elas são frequentes e graves em adultos, então aproximadamente 50% dos adultos que apresentam varicela zoster, eles acabam tendo uma pneumonia intersticial. E além disso, outras complicações seriam complicações do sistema nervoso central, como por exemplo, o aparecimento de encefalite, meningite asséptica, ataxia cerebelar aguda, mielite transversa aguda, por aí. Outra complicação bem grave é a chamada síndrome de Raynaud. Ela acontece quando há um uso de ácido acetil salicílico, AS, associado. Então, ela vai causar uma encefalopatia e uma degeneração gordurosa do fígado, certo? Que aí, por exemplo, vai levar a uma lesão mitocondrial, e essa lesão mitocondrial, uma dos hepatócitos, ela vai levar a uma disfunção metabólica, que vai causar um dano cerebral consequentemente. Então, é muito importante que a gente não faça uso de AS quando o paciente estiver com varicela. E também é interessante que o uso de AS é contraindicado também 6 semanas após a vacinação contra a varicela. Outra complicação da varicela seria a varicela neonatal. E quando é que ela ocorre? Quando há infecção materna, 5 dias antes até 2 dias após o parto. Então, ela é uma infecção bem grave e ela ocorre porque não há passagem de imunoglobulinas pela placenta, certo? E nós temos também a varicela congênita, que ela ocorre quando há infecção da mãe no primeiro ou no segundo trimestre, e ela pode causar diversas complicações para a criança, como, por exemplo, microcefalia, atrofia cortical, atrofia de membros, microoftalmia, catarata, corioretinite, e a criança também pode apresentar cicatrizes cutâneas, cicatrizes na pele.
Em relação ao diagnóstico, ele é clínico, na maioria das vezes. A gente não vai precisar utilizar nenhum teste, nenhum exame específico, até porque esses exames vão demandar custo, então não vão ser necessários. Mas em casos de varicela que podem evoluir com varicela severa ou que possa haver complicações, a gente pode utilizar, por exemplo, testes sorológicos, como, por exemplo, a imunofluorescência, PCR, imunoensaio UFC. E também nós podemos utilizar o teste de Tzanck. O que é que consiste esse teste? Ele nada mais, nada menos do que esfregaços, é, esfregaços corados de raspados ou em swabs de base, que a gente vai pegar lá das vesículas. E nesse teste, quando a pessoa possui varicela, a gente vai encontrar as famosas células de Tzanck, que nada mais são do que células gigantes multinucleadas que a gente encontra nesses esfregaços. Mas reiterando que para o diagnóstico da varicela, na grande maioria das vezes a gente vai realizar o diagnóstico clínico, até porque esses testes sorológicos podem ser caros, né? Então, a gente não vai utilizar desse recurso, na grande maioria dos casos. Sobre o tratamento, é sempre recomendado a gente tratar os sintomas, no caso, através da administração de antitérmicos, para a febre, porque febre é um dos sinais da varicela. E lembrar de evitar os salicilatos para não causar complicação da síndrome de Raynaud. Ok, mas em relação aos antivirais? Os antivirais a gente vai usar sempre? Pois bem, os antivirais a gente utiliza ele nas primeiras 24 até 48 horas após aparecer o rastro cutâneo. E por que essa janela de tempo tão limitada? Porque os antivirais, né, eles não vão matar o vírus, mas sim vão diminuir a replicação dele. Então, não adianta nada a gente administrar ele depois que o paciente está com 5 a 7 dias da doença. E alguns antivirais que nós temos são a ciclovir, valaciclovir, fluciclovir e foscarnet. E lembrar que a gente não vai usar antiviral em todos os pacientes que têm varicela, mas sim a gente vai utilizar naqueles que têm o risco de desenvolver a forma complicada, que seriam pacientes maiores do que 12 anos, pacientes que possuem doenças crônicas, pacientes que já faziam uso crônico de salicilatos, e pacientes que possuem imunodepressão ou uso de corticosteroides, que também causam, de certa forma, imunodepressão. Em relação à prevenção da varicela, nós vamos ter o isolamento do paciente como uma forma de precaução, né, respiratória, como eu já mostrei. Uma das formas de transmissão da varicela é pelas vias aéreas superiores. Outra forma de prevenção, essas duas aqui são para pessoas susceptivelmente expostas e não para em relação à administração de imunoglobulina antivaricela zoster. E quando é que a gente vai aplicar essa imunoglobulina? Em todos os pacientes que têm varicela, que tiveram contato com pessoas com varicela? Não. A gente vai administrar só para grupos especiais, porque essa antiglobulina é muito cara. E também até 4 dias após a exposição, porque não vai adiantar a gente administrar depois que essa pessoa teve um contato, por exemplo, há 7 dias, há 14 dias. Não vai ter para quê, certo? E a vacina, a gente administra uma dose da vacina da varicela, preferencialmente até 72 horas após exposição. E lembrar que a gente, administrando a imunoglobulina, a gente só faz a vacinação depois, certo? Ok, mas eu falei que a imunoglobulina, ela só era utilizada em grupos especiais. Quais seriam esses? Seriam de pessoas imunodeprimidas, seriam de gestantes também, para evitar a varicela congênita, e também seriam os recém-nascidos. Mas todos os recém-nascidos? Não. Seriam aqueles recém-nascidos que a mãe tenha tido varicela, que ela tenha se manifestado de 5 dias antes até 48 horas após o parto. Todos os recém-nascidos pré-termo, menores de 28 semanas,
E a gente também vai administrar imunoglobulina em recém-nascidos pré-termo, que tenham igual ou maior que 28 semanas, que estejam hospitalizados e que as mães não tenham tido ainda varicela. É isso. Se vocês gostaram da apresentação, curtam, deixem os seus comentários também para que a gente possa sempre melhorar e até mesmo para tirar possíveis dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever para ficarem por dentro de próximas apresentações que venham a ter e também compartilhem para que vocês possam ajudar outras pessoas que venham a ter informação também sobre a varicela. E é isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho.